Olá e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós recebemos uns documentos, assim, bem intrigantes e vamos mergulhar neles para entender um pouco das estruturas secretas de poder em 4 grandes cidades, lá nos anos 70. O foco principal é uma sociedade, secreta mesmo, de vampiros, a Camarilla. Vamos passar por Baltimore, depois Nova York, aí a gente cruza o oceano para Londres e termina em Boston. A ideia é, com base nesses papéis, tentar sacar quem mandava, como os clãs interagiam, sabe? E o que cada cidade tinha de único nesse domínio vampírico. Sim. Ok, vamos desempacotar isso. E é fascinante, né? Porque mesmo sendo fragmentos, pedaços de informação, eles já dão um belo vislumbre desse mundo clandestino. A gente vê hierarquias de séculos, sabe? Tensões políticas que, espelham o nosso mundo e conflitos ali, latentes, prontos para estourar. Tudo escondido, né? Exatamente. Bom, começando por Baltimore. Os documentos indicam um controle bem forte do clã Tremere por lá. A figura central é o príncipe Simon Calvert. Ah, sim. Um Lorde Tremere, um título importante no clã, com mais de 600 anos. A descrição dele é calmo, estrategista, parece estar sempre 3 passos à frente. E a influência dele vai além do mundo vampírico, ele mexe os pauzinhos na política local, com prefeitos, conselheiros, e tem teso nos assuntos Tremere da região também, embora, claro, ele responda a figuras acima, os pontífices John Diamond e Pé Dórfano. Sim, e o que chama muito atenção em Baltimore é como os Tremere fazem isso, né? O foco deles, segundo o que a gente leu, é pesquisa sanitária epidemiológica. Sério? Que diferente. Pois é. O hospital e a Universidade Johns Hopkins, super renomados, são apontados como centro de operações deles. Tem até umas menções a doenças místicas sendo tratadas lá discretamente pelo clã. O fascinante aqui é essa fachada, sabe? Usar ciência de ponta para esconder objetivos arcanos. É uma adaptação muito, muito esperta para a época. Bem longe do mago na torre, né? Com certeza, uma fachada perfeita quase. E além do príncipe Calvert, tem mais gente importante dos Tremere na estrutura, certo? Sim, sim. Tem o Abraham K. Palmer, ele é o regente da capela Tremere local, que é tipo a base deles na cidade, e também é o senescal, o braço direito do príncipe. 300 anos, professor de medicina. Reforça essa conexão com a saúde. Entendi. E tem a Griselda Ziair, outra Tremere. Ela é a xerife, cuida da lei e ordem e também regente de um posto avançado. E ainda por cima, médium, dá um toque mais místico pro clã ali. Uma presença forte deles nos cargos-chave, então. Mas tem outros clãs representados, imagino? Tem. A estrutura formal da Camarilla meio que exige isso, né? No Conselho de Anciãos, a primogenitura, a gente vê usar Vasilievich, que é o primogênito malcaviano. 100 anos, título de monarca. E o Antoine Watteau, primogênito toreador, artesão, pintor, com quase 250 anos. Mostra que, apesar do domínio Tremere, a diversidade de clãs existe ali na teoria. Mas essa organização toda enfrenta problemas, né? Os documentos falam de ameaças. Ah, sim. O Sabá, a grande seita rival. Especificamente um bando de gangrel antitribo. São gangrel que viraram a casaca foram pro Sabá. O líder deles é meio misterioso, mas pelo visto é bem eficiente. Age debaixo do nariz dos Tremere. Nossa. Eles ficam mais nas cidades vizinhas, mas caçam membros da Camarilla. Já pegaram malcavianos, Brujá. É uma ameaça direta, violenta, ao controle Tremere na região. Cria uma tensão constante ali. Entendi. Bom, saindo desse clima tenso de Baltimore, vamos para Nova York, 1972. Centro financeiro mundial, cidade enorme. A gente esperaria talvez um Ventrue no comando, né? O clã dos líderes financistas. Seria o esperado, né? Eles são fortes em Manhattan, sim, mas a liderança principal, bom, é uma surpresa. Aqui é onde fica realmente interessante. Com certeza. Mas antes de falar do príncipe, tem um contexto importante que os papéis sugerem. A Guerra Fria dos Mortais ecoa ali entre os vampiros. Tem uma tensão clara. Ventrue meio que alinhados com o mundo livre e os Brujá com simpatias pela União Soviética. Que loucura. Pois é. Mostra como os conflitos humanos entram no jihad, a guerra eterna deles, e os anciãos de lá
Parecem obcecados com o fim do mundo. Guerra nuclear, Gehenna, o apocalipse vampírico. Isso rola muito nas conversas deles. E a escala de Newark, né? Mais de 90 membros da Camarilla registrados. É ponto de encontro para Justicares, a Polícia Suprema da Camarilla nos Estados Unidos. Muita coisa acontecendo. E quem comanda essa metrópole toda paranoica? Então, não é um Ventru, é um Manfred. Um Nosferatu. Um Nosferatu. Príncipe de Nova York? Isso é muito inesperado. Totalmente. Um ancião, mais de 2000 anos, governando Manhattan, Queens e Brooklyn. E os detalhes são, uau, riquíssimo. Tem apoio explícito dos Ventru, o que já é bizarro para um Nosferatu. Foi Justicar lá no início do século XIX. Nossa! Ele comanda uma legião de Nosferatu nos esgotos, tem bunkers secretos que cabem todos os vampiros da cidade por semanas. Para qualquer Nosferatu da Camarilla, ter a bênção dele é essencial para ter status. É algo raríssimo mesmo. Que figura! E a estrutura de poder abaixo dele, como funciona? Reflete essa complexidade toda. Tem um conselho de anciãos, tipo uma primogenitura implícita. Figuras fortes, Christine, uma malcaviana vidente, Mary Good, bruxa idealista, que é comediante, olha só. Nicolau Warlock, Ventru da casta Warlock, herdeiro. Catarian White, outra Ventru da casta Lentulus, empresária de arte e joias. E os Tremere? A representante é Catherine Blackwell, Lord Tremer, regente da capela Lar de Mercúrio. Ela se reporta a uma capela maior em Connecticut, a Arca Pluto do pontífice John Diamond. Mostra como o poder Tremer regional se estica até NY. E o braço direito do Manfred, quem é? Nicolau Hurart, outro Nosferatu. Ele é um mestre do ninho, o chefão dos Nosferatu locais, e corregedor da máfia. Ou seja, ligação direta com o crime organizado. Fonte de poder e informação para o Manfred, com certeza. Faz sentido. E tem outras figuras úteis, como dizem os documentos. O padre Andrew Callahan, um Tremere ancião. E um tal de Ivan, seguidor de Sete, russo. Ele é visto com desconfiança por ser de clã independente, mas toleram porque ele não mexe nos negócios dos anciãos. É bem pragmático o jogo político ali. Mas nem tudo é paz e amor, né? Se em Baltimore tinha o sabá do lado de fora, em NY parece que a briga é interna. Por aí. Os documentos falam de Brutus, um bruxa anarquista bem ativo em Staten Island. Ele prega contra os anciãos abertamente, defende a derrubada dos mais velhos, uma doutrina patricida. Está recrutando gente e Staten Island vira uma área perigosa para Camarilla. Mostra bem aquela tensão ideológica, né? A velha guarda contra os rebeldes, especialmente os bruxa. Entendi. Bom, cruzando o Atlântico, então. Londres. Outro centro mundial de poder, finanças. Aqui a liderança volta para um padrão mais esperado, talvez. Londres parece ter uma estrutura mais, vamos dizer, clássica da Camarilla. O príncipe é Demetrius, um Ventru da casta Warlock. Ancião, mais de 2000 anos, bem o perfil tradicional para uma cidade desse porte. E ele governa com o conselho primogênito? O primogênito. Quem faz parte? É um conselho bem diverso. Talvez refletindo a própria Londres, né? Tem o Dimitri, Lord Tremere, que também é senescal, o vice e conselheiro universitário. Emile Durkheim, brujá idealista político. Adam Andrew, Ventru, Lentulus, magnata italiano. Isola Vlastok, uma malcaviana jovem, universitária. Interessante. Dom Sanches, toreador arteiro, professor de dança. Johann, um Nosferatu mais intelectual, pesquisador. E Peter Winters, gangrel, caçador, que também é o xerife da cidade. Se conectarmos isso ao quadro geral, parece uma tentativa de equilibrar os clãs principais ali no poder central. E além do primogênito, os documentos falam de outras funções, né? Zeladores dos Elíseos, os caras que cuidam dos lugares neutros. Isso. Jefferson, um Nosferatu, cuida da University College London. Kurt, Ventru, de um lugar chamado Masquerade Night Club, nome bem sugestivo, né? E Louis Pryor, toreador, do Victoria and Albert Museum. E os algozes, a força bruta. Aí a gente vê uma predominância clara. Adrian, Murgus e Lia são gangrel. Anthony e Jackson são bruxa.
e Victor, um Nosferatu. Clãs mais ligados à força física mesmo. E no outro lado, as arpias que cuidam da fofoca e reputação. Devem ser toreador, imagino. Maioria sim. Paloma, Joffrey, Cathy. Mas tem uma Nosferatu também, a Sally. Faz sentido pelo foco social do historiador, né? Mas a política real não deve ser só esses cargos, né? De jeito nenhum. Os papéis mencionam vários anciãos bem influentes que não têm título oficial ali na estrutura. Armand, um Ravnus. Douglas, um sacerdote e seguidor de Sete. Samara Frost, uma Giovanni. Joseph Hardest, um regente Tremer, mostrando outra base de poder deles. Andy Maker, negociante Ventru. E até um Nosferatu português, Henrique o Informante. Nossa, uma rede complexa. Exato. Sugere uma teia de influência muito maior, que funciona com conexões, favores, informação. Bem típico da intriga vampírica. Londres tem muitas camadas, pelo visto. E a nossa última parada? Boston. Cidade histórica, acadêmica. Aqui a situação descrita é de mudança recente, né? Exatamente. A nova príncipe é Valquíria, uma toreador, mais de 200 anos, curadora de pintura. Ela assumiu papéis que o príncipe anterior morreu. Não diz como, mas sugere que rolou alguma coisa. Instabilidade. E ela nomeou uma nova xerife. Sim, a Gina, uma malcaviana de mais de 400 anos, caçadora. Uma dupla de liderança feminina, o que pode ser interessante dependendo de como era antes. E a distribuição dos clãs em Boston? Como tá nos papéis? Olha, dos 22 vampiros que eles listam além da liderança, tem bastante toreador, são 7. Depois Ventru e Brujá, 4 de cada. Tremere e o Malkavian, 3 cada. E só um Nosferatu. Essa presença toreador forte pode ser causa ou consequência da Valquíria ter subido, né? Talvez a base de apoio dela ou uma mudança depois de uma tal retomada que mencionam. Outra pista de conflito recente. Vamos dar uma olhada nos primogênitos de Boston. Parecem bem peculiares. Bastante. Tem o Dr. Nightingale, o Tremer, 250 anos, médico investigativo, mas ranzinza, ansioso, quase paranoico com a máscara, a regra de se esconder. Marcus Ironclad, o Nosferatu, 400 anos. É interessante, chegou há pouco tempo, cria do príncipe Manfred de NY, mas já tem prestígio. A Aurora Lacroix, a toreador, 400 anos, artista plástica reclusa. Ajudou na retomada, mas não liga para status. Elias Blackthorne, o Brujá, 300 anos, guerreiro nórdico, também recluso, prefere a galera do clã dele. E tem tensão aí, né? Muita. Evelyn Glondell, a Ventru, 350 anos, multimilionária ítalo-americana. Ela odeia a nova príncipe Valquíria. Assim, abertamente. Isso dentro do conselho de primogênitos. É um barril de pólvora. Com certeza. E abaixo deles, a sociedade vampírica de Boston também parece bem diversa. Muito diversa. Tem ancilha, neófitos de vários clãs, perfis bem diferentes. Toreador, Elizabeth Walker, musa, Madalena, educadora do rebanho, Alessandro, colecionador, Eugene Bernstein, maestro sumido, John Yoruba, poeta resgatando cultura africana, Bruja, Tyler Crazy Dog, líder vindo de DC, Fuel, organiza festas e rachas, Jerry Baxter, tatuador. Bastante gente. Sim, treme. Dr. Albert Fenneman, pesquisador britânico na capela. Kahora Munshi, professor indiano. Malkavianos. Dr. Dawkins, químico recluso. Landon Camp, detetive ativo, mas esquivo. E até uma criança recém-abraçada, Stella Voss. O que é sempre complicado. E ainda tem um grupo exilado. Leonard, um Ventru ex-príncipe de Howard, com 2 crias amantes, Bianca e Sharon, todos escondidos em Boston. Mais lenha para a fogueira da intriga. E para completar, Boston tem uma vizinha. Poderosa. Poderosíssima. Ofélia. Uma toreador justicar. Tá no topo da cadeia alimentar da Camarilla. Só abaixo do círculo interno. Opera de um QG à Casa das Rosas em Brookline, colado em Boston. Ela é Matusalém, tipo, quase 2000 anos. Poder e idade quase míticos. Uau! E ela tem umas práticas estranhas. Instituiu a quarentena para os arcontes dela, os agentes, forma pares secretos com vínculo de sangue mútuo, isso é super incomum, secreto do resto da sociedade,
Os documentos até descrevem código de vestimenta em festas dela, mulheres de vermelho e máscara preta, homens de preto, gravata vermelha e máscara preta. É um nível de controle, de sigilo e de poder absurdo pairando ali na região. Nossa! Que viagem por essas cidades. Fizemos um tour rápido, mas denso, né? Espiamos essas sociedades secretas nos anos 70. Vimos padrões diferentes. O controle tremere em Baltimore, a surpresa do Nosferatu em Hawaii com a Guerra Fria de fundo, a estrutura mais clássica em Londres, a mudança recente Toreador e as tensões em Boston. Tanta informação! Então, o que tudo isso significa, afinal? Bom, significa que, mesmo sendo só fragmentos, eles mostram que a política da Camarilla não é uma coisa só, né? Cada cidade é um mundo, com suas regras não ditas, rivalidades antigas, adaptações modernas e tensões ali prontas para explodir. Ver Matusaléns como a Ofélia ou Manfred convivendo com recém-criados, isso ilustra a escala de tempo maluca e o poder em jogo. A máscara pode ser a regra para fora, mas por dentro a briga por poder, influência, sobrevivência é constante, é implacável. Isso levanta uma questão importante sobre como esse poder se adapta e continua existindo secretamente bem no coração das cidades modernas que a gente acha que conhece. E isso deixa a gente com a última provocação. Se a Guerra Fria dos Mortais ecoava tão forte em Nova York, até que ponto outros grandes eventos humanos, sabe? Conflitos regionais, mudanças econômicas, as revoluções culturais dos anos 70, será que eles foram só espelhados ou talvez sutilmente influenciados, usados por essas facções de anciãos? Que outras dinâmicas do nosso mundo poderiam ter um reflexo inesperado ou, quem sabe, uma causa oculta, nesse jogo de xadrez sombrio que a gente só deu uma espiada hoje?